Carol, o que você tem para falar para nós do Fundo Amazônia? Ele foi restabelecido. Como é que é essa história a Amazônia recebe, ela tem um fundo? Isso, existe um fundo, né, de apoio ali aos projetos e a estruturação da Amazônia, né, e agora quando a nova ministra de Meio Ambiente, né, a Marina Silva, assumiu, agora não é só mais também Ministério do Meio Ambiente, né, foi alterado para Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas também. E quando a Marina Silva assumiu, então foi um dos primeiros decretos feitos pelo atual presidente Lula, a respeito da restauração do Fundo da Amazônia, né? E esse fundo, ele vai tratar, assim, de toda a governança dele, né? E voltando aos colegiados que existiam antes, né? O comitê orientador, que eles chamavam de COFA, o comitê técnico, CTFA, né? Que vão cuidar da administração desse fundo, né? Em 2019, foi extinguido esses colegiados e agora, em 2023, eles retornam, né? E o fundo ele tem a finalidade de captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento e a promoção e conservação do uso sustentável da Amazônia Legal. Então, isso pode ser direcionado, pode ser orientado também para apoio, não somente no país. Então, eles falam que os outros países que estão dentro da Amazônia Legal também podem ter algum benefício voltado a isso. Se eu não estou enganado, a Noruega, ela injetava muito dinheiro. Noruega, Alemanha, né? Alemanha isso, também. então eles vão poder retornar com a injeção desses dinheiros, né? Desse dinheiro, não, dessas verbas, né? Uhum. E quem vai fazer a gestão disso é o BNDES, né? É a questão também de contratação. Quem vai comandar o BNDES? Pois é, isso que eu ia perguntar para você. E daí, corneteiro do Apocalipse? Não, você que comentou, você que está comentando, conclua aí, teu raciocínio. O que eu posso fazer? Bom, antes que os dois aqui, e o pior é que os dois estão um do lado do outro hoje, tá complicado. Daqui a pouco entram no tapa ali. Ó, esses projetos, eles são apoiados, né, para áreas de controle, monitoramento, fiscalização ambiental, zoneamento ecológico e econômico, ordenamento territorial e a regularização fundiária, além da recuperação de áreas desmatadas. Noruega é dona de mineradora denunciada por contaminação na Amazônia. O governo norueguês, que anunciou o corte em doações do Fundo Amazônia lá atrás, né, é acionista majoritário da empresa acusada pelo Ministério Público Federal de contaminar rios e comunidades em municípios no Pará. Então existe um questionamento com a questão da Noruega, que é aquela história, né? Se faz de bonitinho para aparecer na foto e depois por trás, vamos lá. A casa deles, eles não poluem, vão poluir Não, a casa vão poluir dos outros. a nossa, né? De quando que é essa notícia, Gustavo? Essa notícia é lá de 2019, por aí foi nessa batida. 2020. Foi quando foi levantado essas questões do fundo, porque houve lá no início do governo Bolsonaro, houve um corte em relação a esses fundos por causa de como os países queriam que colocasse o dinheiro, queriam ter muito comando sobre o recurso na Amazônia. E daí, com essa briga de nós mandamos, você manda, eu mando, você manda, mando, você manda, cortaram o dinheiro. E aí foi levantado esses assuntos, né? Teve, né, muita discussão em relação a isso, porque é o seguinte, o fundo, ele é um fundo brasileiro, fundo nacional. Então, quem manda o dinheiro vai estar mandando para que dentro do país, o governo, decida para onde vai a verba. Não a forma de dizer, eu mando, mas você for ali. Meio querendo ser o dono da bola. Então, direcionar. Ele gerou muita discussão, essa questão do fundo. E é o cuidado que precisa ter em respeito a esse fundo, né? E em relação à mineração, nesse mesmo decreto, foi revogado um decreto de 2022, o 10966, que criava o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal em pequena escala. Então, ele foi alvo de críticas, né, pelo governo antigo, que ele, segundo o decreto, falava-se que flexibilizava as regras
combate ao garimpo ilegal. Alvo de críticas do governo novo em relação ao Em governo relação ao governo Bolso- antigo. Críticas ao governo Bolsonaro pelo governo Lula. Isso. Então, esse decreto de mineração também ele foi revogado. Certo. Só para lembrar que quem vai comandar o BNDES é o Aloísio Mercadante. Isso é bom? Eu não sei, repasso para você a pergunta. Você tá com medo do Mercadante? Eu não. Então, Eu tenho com mercadante. 7h15. Carol, um decreto altera a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O que isso significa? Então, isso é mais uma ação, né, do governo nos primeiros dias aí, e ele fez essa alteração. O conselho, ele estava formado antigamente ali, né, por menos membros, agora foi feito essa alteração, e aonde ele vai poder fazer a deliberação de como que vai ser feito a utilização do Fundo de Meio Ambiente. A gente estava falando primeiramente do Fundo da Amazônia. Esse é um fundo de meio ambiente que volta e pode ser aplicado em todas as ações voltadas à área de meio ambiente no governo, no Brasil, né? Então, ele estava antigamente limitado mais à decisão dentro de funcionários ali, de colaboradores do governo federal, e agora ele voltou a ter a participação da população também de entidades civis. E também vai estar incluso ali o Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, o que é a função principal, né? O fundo ele vai receber as verbas, né? Pode ser por meio de doação, por meio de taxa, por meio de várias maneiras ali que você pode engordar esse fundo. Uhum. E a aplicação dele não vai ser feita mais por decisão somente de entidades governamentais, mas vai ser por meio de entidades civis também que fazem parte disso. Então, ONGs, os representantes indígenas, né? Então, eles vão poder fazer a deliberação, decisão, né? De como que vai ser feita a aplicação desse dinheiro dentro do quesito meio ambiente. O que você achou? Agora a gente tem pela primeira vez uma representante, uma indígena, né, que assumiu o ministério ontem. Sim. O que vocês acham dessa Eu acho que se o ministério tem a função indígena, eu acho que é válido, né? Eu acho que a pessoa que está compondo o ministério, ela tem que ser uma pessoa equilibrada. Eu desconheço, né, quem assumiu o ministério, né? Deputada? Então, desconheço a atuação dela como deputada, desconheço a atuação pessoal dela, Sônia Guajajara. Então, não sei como é a condução dela frente a isso. A pessoa que atua no meio político tem que ser uma pessoa que escute bastante, que analise bastante, porque ninguém tem todos os conhecimentos, né? Então, todo mundo é ignorante em determinados assuntos. Então, tem que ver o cuidado a respeito a isso, né? Eu acho. O problema não é ser ignorante e querer, né, não saber das coisas. O problema é ser burro. O ignorante tem conserto. O ignorante, com informação, se ele quiser abrir a cabeça dele, abrir a mente, ele pode se tornar um conhecedor das coisas. Agora, o problema é o burro. O burro é complicado. E nesse caso, né, a indígena assumir, eu acho o seguinte, tem que ter pessoas técnicas no comando. Então, nada melhor do que uma pessoa, né, indígena ali, que conhece um pouco da cultura, né, que pelo menos a gente espera, né, que conheça, que saiba um pouco mais para ter uma visão diferenciada e poder fazer a melhor aplicação no trabalho do Ministério. É que tudo isso, como vocês estavam discutindo, pode trazer mais dinheiro para o Brasil, né, em relação ao meio ambiente, à Amazônia. Quer dizer, se o mundo vê que o Brasil está levando a sério mesmo essa questão ambiental dos povos indígenas, Amazônia e tal, outros países também podem começar a injetar mais dinheiro na Amazônia. Mas esses países já não fizeram o que trataram na COP26? Agora trataram por dinheiro no mundo inteiro para resolver os problemas de clima e ó. Então, o mundo, né, não somos nós, o mundo está esperando. Por sinal, né, Carol, Itamaraty formaliza Belém como candidata para sediar a COP30. Né, o prefeito de Belém estava com o presidente Lula e anunciou que o Ministério das Relações Exteriores formalizou a candidatura da capital do Pará
para sediar a COP30 em 2025. Né? Vamos ver se essas COP aí vão dar resultado, né? Por enquanto é só gastar dinheiro. Gastar diesel, gastar combustível aí, de avião, querosene, enfim, para o pessoal ir. Gustavo, hoje você está no modo Pedro de Lara. Pedro de Lara. Não, o cara, tá vendo, Carol, como é que é o negócio? Eu quero ver quantos apelidos você vai ganhar até o final do programa. Pô, mas eu vou começar a passar os dele também. Vamos ver como é que fica. Hoje você acionou o botãozinho Pedro de Lara. Não, eu tô lendo a notícia aqui da COP30 e tô falando as questões que o mundo tem que aplicar em tudo que é canto. Agora faz besteira, para não falar outra palavra, lá na Amazônia, e depois dá um dinheirinho para enganar a tropa. Não é bem por aí, né? E uma coisa que tem que ser prestada muita atenção, e eu tenho visto que tá direcionado muito as notícias de meio ambiente. Fala em meio ambiente e fala em Amazônia. Uhum. Como se fosse só aquilo. Qual que é o tamanho, qual que é a dimensão do Brasil? 8 milhões de quilômetros quadrados? Bem Lógico lembrado. que a gente tem a Amazônia, que é extremamente importante fazer a preservação, mas nós temos todo o restante do país também. Então, hoje em dia, falou em meio ambiente, Amazônia. Falou em meio ambiente, Amazônia. Esqueceram a Mata Atlântica. Mata Atlântica, Cerrado, né? Os Pampas. E também a parte urbana, que é extremamente importante. Então, um dos maiores poluidores estão na área urbana. A indústria, as cidades, né? Por falar nisso, já que vocês falaram aí de destruidores e tal, e meio ambiente, praça também compõe o meio ambiente, dá para se dizer que praça também faz parte dessa mais ou menos, meio ambiente composição. Meio ambiente urbano. Ele é uma parte ali que faz parte do meio ambiente urbano. Então, a prefeita falou ontem, Carol, que vai destinar 50 mil reais para revitalizar aquela praça lá da Catedral. O que você acha? Essa grana aí dá para dar uma boa revitalizada na nossa praça, que foi a primeira praça, né? Uma praça histórica, foi a primeira da cidade. Tombada pelo patrimônio histórico, inclusive. Atenção, manifestantes, a praça que vocês destruíram, ela foi tombada pelo... A praça não foi destruída, mas espera aí. Não vem com essa. E, inclusive, essa destinação de verbas já era um projeto que existia da prefeitura para revitalização não só daquela praça, mas de várias praças, ou, se possível, de todas da cidade, para a comemoração de 200 anos do município de Ponta Grossa. Esse ano, né? 200 anos. Esse ano, 200 anos. Não, e ela falou que ela não vai aplicar multa nenhuma. A prefeitura que vai bancar. A prefeitura, entre aspas, né? Quem vai pagar somos todos nós. Mas esse projeto é para revitalização de todas as praças. Então a gente vai ver durante esse ano trabalho feito pela secretaria para revitalização. Uhum. Então são 50 mil reais que serão destinados aí para a Praça da Catedral. É a primeira praça mesmo da cidade, né? Tombada pelo patrimônio histórico. Tem destinações, por exemplo, a gente tem, se não me engano, 700 mil reais ali para o Recanto Verde, quando era o Matador, e assim vão, né? Estão tendo vários projetos, né? De revitalização, de paisagismo aí para a cidade, para o aniversário dela de 200 anos. 200 anos, hein, Gustavão? 200 anos a nossa cidade. Inclusive, falando de praça, poderia também fazer um trabalho voltado para o controle das pragas urbanas, né? Os pombos, né? Pombo hoje em dia é o ratinho voador, né? Ali na Praça dos Polacos, ali é a igreja um dos problema, polacos, né? E você tem que ter uma atenção para as pessoas que vivem em estado aí deplorável nessas praças, né? A própria falar principalmente a própria isso, Praça Marechal Floriano Pessoa tem pessoas moradores que moram lá, moravam lá, continuam morando lá e vão revitalizar e vão continuar por lá, aparentemente, né? Você é contra? Eu acho que não é uma condição ideal para as pessoas morar numa praça. Eu acho, né? Acho que as pessoas devem morar num local adequado, as pessoas devem ter emprego, as pessoas devem ter renda, as pessoas devem estar aí com tudo que o mercado, geração de emprego, renda, deve estar trabalhando para que a gente aumente nossa... Ter um mínimo de qualidade de vida, né? Morar na rua não é... Tudo bem. Não seria Como é bom fazer oposição, né, Gustavo? Oposição? Que oposição que eu fiz agora? Não estou entendendo. Oposição para quem, aonde e quando? São 7h24. Vamos falar Desenha aí no teu papel, quê? No teu guardanapo aí, qual é a oposição que eu não entendi. Você entendeu, não se faça... Viu, antes de mais nada, eu quero mandar um agradecimento aqui. Para quem? De verdade. Pro Alexandre. Alexandre é o porteiro nosso do prédio. Olha... A gente falando aí de praga urbana e tudo mais...
Essa noite entrou um morcego no meu apartamento. Hum. Aí, olha, eu moro no 18º andar, né? E entrou um morcego e quase matou minha filha do coração. E, Não era o Batman? olha, eu não sei se era o Batman ou o Drácula, né? Mas você a pode gente não deu conviver com um tempo. morceguinho. Não, de preferência não, né? No quarto da gente ali, não. E foi ele que salvou vocês. Bom, tava só eu e a filha, né? Inclusive eu tava dormindo, ela chegou desesperada no meu quarto. Mãe, tem alguma coisa voando aqui. Imagina o susto. É, Vamos fica ver. aquele, ele passa muito perto, né? Porque É. ele tem aqueles, ele não vê direito, né? O sensor dele, ele tem um sonar, né? A gente pra foi ver, segurar. ele tava parado nos livros dela. Eu acho que ele queria tava lá estudar. tranquilinho dormindo. É, tava quietinho e daí a gente, fazemos o quê? Ah, Fechamos a porta, você dorme comigo no quarto ali? Dela, mas amanhã eu tenho que me arrumar. Falei, então chama o porteiro. e daí? E ele foi lá. Já era um horário que não tinha movimento no prédio, né? Tipo, 00:30. E daí ele subiu com a maior tranquilidade do mundo. Pegou o morceguinho. Pegou uma sacolinha, pegou o morceguinho lá. Abriu Saiu a como se não janela. tivesse feito nada. Não, ele não soltou pela janela, vai que ele voltava, né? Mas daí se fecha a janela. Aí ele desceu lá da portaria, ele soltou o morceguinho. E ele gravou um vídeo pra dizer que não matou E o cadê bichinho. o vídeo? Hã? Tá aqui. Manda pro Rodrigo aí o vídeo. Manda Parabéns. pro Qual é o Rodrigo. nome dele? É Alexandre. Alexandre. Parabéns, salvou Olha, as obrigada, moças viu? hoje. Salvou a gente lá. Bom dia pra Flávia Viana, pra Vanessa Paula Martins, pro Miguelito Moraes, dando buenas, pro tio Chico, pra Ana Lúcia Weigert Guimarães, pra Patrícia de Oliveira Gomes. O Miguelito falou assim: avisa o teu parceiro da rádio que não foi destruída a praça. O Poeder também tá com a gente, dando um bom dia. Destruíram a grama ali, parece que teve, sujaram aquele monumento. Ontem nós trouxemos essa informação aí. Eu não Houve vi. alguma, sim, houve sim. A grama você tem áreas lá que não tem. A grama realmente é onde também onde foi colocada as barracas especificamente, deve ter que replantar. Estamos no verão, ela vai bem, né? E limpar a praça, eu acho que tem que limpar sempre, né? Não é agora, né? Acho que tem uma função até. Não, ele sempre Até tem que um ser ponto é o seguinte, né? A revitalização tem que ser acompanhada da manutenção. Se você gasta em revitalizar um espaço e você não mantém ele, você realmente perde, joga fora o dinheiro. Você tem que manter ele. Bom dia para Ana Lúcia também, bom dia Gustavo, bom dia a todos. Bom dia para o Jurandir Kravux, bom dia para o Liel Biagini, bom dia equipe Lagoa. Josnei Nogueira, bom dia Gustavo. Cowboy Geraldo Taborda Ferreira, bom dia galera. Aí no Facebook, tá? Você pode mandar a sua mensagem também lá no WhatsApp, que é o 3025-2000, e no Instagram do Gustavo, que é Gustavo Ribas. Prendeu, Tá hein? vendo? Rapidinho aqui, que o nosso programa agora tá mais curto. A gente falou aqui dos pombos ali na Igreja dos Polacos, né? Que o que tem a quantidade de pombos ali, como é que faz? Isso é um problema realmente que a prefeitura tem que tomar esse cuidado, Carol? É isso aí, teria que atender, né? É uma Mas não é para obrigato- matar os pombos. Não, não. Existem métodos utilizados hoje em dia que você afugenta e faz com que o bichinho ele mude de local. Na verdade, o pombo urbano é animal silvestre, ele não teria que estar dentro da cidade. O problema é que dão boia pro pombo, né? É. Esse Então, é que como é ele o tem uma migalhas, comida né? muito farta, migalha, Comida, lixo, pão, pipoca. eles têm enfim. acesso de comida muito farta. É verdade essa dentro do história centro que da pombo é cidade. um rato de asa? É um rato, a gente chama, né, de ratinho, Uhum. de ratinho de asas. Porque ele é vetor de doenças. Então, as fezes do pombo, né, que fica ali, a própria, como é que é? O piolho de pomba. Uhum. Então, ele é vetor de doenças. A gente acha muito bonitinho, né? Você vê muitas pombinho. pessoas, às vezes, passando no meio dos pombos da Mansinha, praça, para eles Não, mas o bicho é falarem. bonito mesmo. É, só que é um problema urbano, um problema de praga urbana, né? Então, serve o alerta, né? O como alerta aí. correto seria fazer o controle disso aí para evitar, né, o aumento Já da passou do população. tempo, né, Carol? Passou. Porque a quantidade está aumentando, hein? A quantidade de pombos ali, principalmente na É. praça ali do. Se for falar em revitalização de praça, poderia colocar também isso como uma Dos dos objetivos, objetivos, uma das condições para fazer a revitalização. né? E isso aí faz parte, inclusive, da manutenção, né? Faz. É. A Marina Silva assumiu o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Carol. Então, escolhida pelo presidente, né, da República, temos novamente a ministra, né, Marina Silva, como representante nossa aí na questão do meio ambiente. A gente vê um discurso dela muito voltado aí, né, para a área social, de sustentabilidade, de preservação, né,
E esperamos, né, É, que façam um bom governo aí, sem gerar muito tumulto no país, né? Como aconteceu na criação de parques aí, que foram feitos mais, como a gente diz, a Deus dará, né? feitos na gestão dela algumas unidades aqui nos Campos Gerais que até hoje estão no Que mesmo... está em discussão, por exemplo, o Não, Parque Nacional dos parado, Campos Gerais, Tá do que mesmo jeito que estava, né? Do que iniciou. foi criado um parque de proteção integral, né? 2, né? Essa criação do parque, quando você fala em proteção integral, significa que ninguém pode entrar nele. E quem está tem que sair. E o Parque dos Campos Gerais foi pego aí na maior bacia leiteira, né, Sim. da nossa região. Então, o que os destaques, fazer né? em Castro relação e a isso? Carambeí. Pois é. Então, aí ele gera um problema nessa questão. Por quê? Porque como que você vai fazer para acabar com uma bacia leiteira dessa e como que você vai fazer para instituir o parque? Então, ele entrou num vácuo aí, num stand-by que não tem o que fazer. Carol, você que entende aí, Você bastante do assunto. a sustentabilidade não está contemplada nisso aí, né? Porque você fala em sustentabilidade, tudo tem que ser sustentável, né? O sustentável tem que ser equilibrado, e aí você não equilibra um lado com o outro. Você que entende bastante desse assunto, Carol, essa Marina Silva, ela entende mesmo do assunto? Ela é uma pessoa competente, ou seja, ela é preparada para a importância do cargo que ela assumiu mais uma vez? Então, ela sempre aí, desde o início da carreira dela, ela sempre teve ações voltadas para a questão de preservação ambiental, né? Inclusive, ela, desde os 28 anos de idade, ela já trabalha, né, publicamente com isso, né? Então, ela tem reconhecimentos aí internacionais, né? Premiações internacionais. Ela é uma professora, ela é psicopedagoga, ela é ambientalista, né? E então ela tem uma bagagem de conhecimento para assumir a pasta, né? O único questionamento que a gente faz em relação a isso é se realmente vai trabalhar somente voltado para as ações sociais ou para as ações de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade você vai ter que trabalhar tanto o social, quanto o econômico, quanto o ambiental, né? Ela assumindo a pasta depois de 15 anos, e em 15 anos houve uma mudança gigantesca na questão ambiental do país, na questão de legislação ambiental, de mudanças tanto do país quanto do exterior, né? Foi bom você lembrar, tá tendo essa influência. Lembrar disso, e não vale só para essa pasta da Marina, não, vale para todo o governo Lula. Nós estamos em 2023, o Lula foi presidente em 2002? Não. Eu acho que 2 mandatos, né? Não, 2002 não. Ele iniciava em 2003, ia 2006, de 2006 a 2010. Tá, mas o que eu quero dizer é que o Brasil mudou, o mundo mudou. Mudou muito. Certo? Então, mudou muito. Ele não pode dar um Ctrl C e dar um Ctrl V e achar que tudo que ele fez lá serve para agora, hein, De cara? maneira nenhuma. E é essa questão da continuidade, né? Então, existem projetos que foram feitos extremamente importantes na gestão passada e que deveriam ser continuados hoje, né? A questão do saneamento, né? Que nós tivemos o marco legal do saneamento básico. Então, isso aí é o tipo de ação que deve ser mantida. Controle de lixão, controle de qualidade da água, né? Tratamento de resíduos. Então, é um marco, é uma legislação nova, atualizada, que deve ser aplicada. Estão falando já em mudar o plano de saneamento, né? Já tem uma conversa aí de querer mudar o Plano Nacional de Saneamento Básico, que influencia muito nas cidades, que é o maior impacto ambiental que se tem, né? E não é pelas cidades, é pela aglomeração das pessoas, né? É trabalho para ela. É trabalho para ela, mas qualquer governo precisa pensar isso que você falou, Marcílio, é muito importante, tem que pensar na continuidade. A hora que o pessoal critica, por exemplo, né, critica o Luciano Hang, que ele está querendo que tenha um bom governo, né, eu acho que está correto. Agora, você não pode, o que acontece muito, falar assim, quem que fez? O fulano que fez. Então, o fulano que fez não presta. Não, você tem que analisar se isso é bom, se isso é ruim, e dar continuidade ao que é bom. Então, por exemplo, o Lula tem que dar continuidade aos bons planos do governo do Jair Bolsonaro, não tem porquê. E o
quem entrar na frente tem que fazer do mesmo Sim, modo. Concordo Né? Então com não você. pode isso, vamos desmontar tudo que vem de trás, independente de como venha, e tocar para frente. Isso é um problema muito sério que a gente vê na gestão pública, né? É. Não, eles A fazem gestão isso. passada- Era o tal Minha Casa Minha Vida, daí entrou outro, mudou para Casa Verde e Amarela, era a Bolsa Família, mudou para Auxílio Brasil e por aí vai. Ou seja, aquele que tá lá, eu quero mudar porque eu não quero lembrar do outro. Até se tiver uma continuidade, mude o nome. Não Pois tem é, problema. o hotel problema mudando o nome ainda pegar, tá bom, olha, né? isso aqui eu não quero mais, a gente vai voltar atrás. Então, É. tudo aquilo que foi gasto, toda energia, economia gasta ali, né? Você pega e muda. Então, Ó, por falar esse dinheiro nosso. o tio Chico aqui está dizendo, ó, concordo, aconteceu a questão de revitalização, de continuidade e manutenção, né? Aconteceu com a locomotiva revitalizada ou reconstruída há poucos anos já está destruída, assim como muitos imóveis tombados e restaurados em pouco tempo, o estado pior ainda. O tio Chico referente àquela questão das praças, né? É isso aí, tio Chico. Tio Chico está certo, sempre tio nos eventos Chico. aí da cidade. Porque Abraço, 200 tio anos aí da cidade de Ponta Grossa e a nossa Maria Fumaça lá tá esquecida, hein, prefeita? Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Maria Fumaça.